Meninas britânicas estupradas por gangues muçulmanas em escala industrial. Soiren Kearney. Nos intervalos entre os estupros, que por vezes duravam dias, os homens de Oxford mantinham as meninas sob vigilância de modo que não pudessem escapar. Além de serem estupradas em diversos locais de Oxford, algumas delas eram levadas a outras cidades e bairros como Londres e Bournemouth com o mesmo propósito. Oxford City Serious Case Review. Avaliação de casos graves de Oxford City. Cheguei à delegacia de polícia às 2h30, toda ensanguentada, calças ensopadas até os órgãos genitais. Eles fizeram pouco caso, me considerando safada, inconveniente. Testemunho da vítima, Oxford City Serious Case Review. Fiz queixa de um homem que me sequestrou de um orfanato. Ele foi preso, solto e me sequestrou novamente. Testemunho da vítima, Oxford City Serious Case Review. A polícia se recusa a fornecer os endereços para que possamos trazê-la de volta para casa. Testemunho do pai da vítima, Oxford City Serious Case Review. Ela era menor, mas nos informaram que isso não era da conta deles. Testemunho do pai da vítima, Oxford City Serious Case Review. O relatório não incrimina nem responsabiliza ninguém. Ele culpa a falta de providências por falta de conhecimento e falhas organizacionais. As autoridades locais por toda a Grã-Bretanha gastam um considerável esforço intelectual para encontrar as razões para não realizar investigações públicas compulsórias na questão do abuso de crianças por receio de repercussões negativas. The Telegraph. Nos termos dos novos planos, professores, assistentes sociais, polícia e autoridades eleitas serão obrigados a tomarem providências quando houver alguma suspeita de abuso de crianças, sujeitos a apenas de 5 anos de prisão no caso de descumprimento da lei. A não tomada de providências, sistêmica, tem sido ignorada através do silêncio, o desleixo sério recompensado com promoções e delatores afastados. Porque as coisas irão mudar agora, após os acontecimentos. Simon Kent, comentarista britânico. Acredita-se que cerca de 400 meninas britânicas, algumas com apenas 11 anos de idade, foram sexualmente exploradas por gangues de estupradores muçulmanos em Oxford City nos últimos 15 anos, de acordo com um arrepiante relatório que acaba de ser divulgado. Ele acusa autoridades locais de ignorar, repetidamente, casos de estupro devido a uma cultura de negação. 7 membros de uma gangue que abusa sexualmente de crianças de Oxford que foram considerados culpados em 2013, no sentido horário a partir da primeira foto à esquerda, Asad Hussain, Zessan Ahmed, Kamar Jamil, Bassam Kahar, Mohamed Kahar, Akhtar Dogar e Anjum Dogar. Eles foram sentenciados em 2013 a uma pena conjunta de 95 anos de prisão por estupro, tortura e sequestro de meninas britânicas, sendo algumas de apenas 11 anos. A escala dos abusos em Oxford City, município no sudeste da Inglaterra, espelha casos chocantes da mesma natureza de exploração sexual de meninas britânicas brancas por gangues em Bristol, Derby, Rochdale, Rotherham e Telford. Implica que não se trata de um problema isolado e sim endêmico. As 133 páginas do Serious Case Review, Avaliação de Casos Graves, SCR, em inglês, foram publicadas em 3 de março, no mesmo dia em que o primeiro-ministro britânico David Cameron convocou a assim chamada reunião de cúpula sobre abusos de Downing Street, na qual revelou uma série de medidas destinadas a julgar mais criminosos e fazer justiça. O relatório, que revela que há fundamentação para se acreditar que 373 meninas foram exploradas sexualmente por gangues em Oxford City desde 2004, tem como base o relato de 6 meninas às autoridades. As meninas foram as vítimas no julgamento Operação Bluefish, no qual 7 muçulmanos foram considerados culpados em maio de 2013 por sequestro e estupro de meninas entre os anos de 2004 e 2012. De acordo com a SCR, entre 2005 e 2010, as 6 meninas foram registradas 500 vezes como desaparecidas, sendo que na metade dessas vezes elas estavam sob os cuidados de agências oficiais de proteção à criança, mas as autoridades nunca se preocuparam em investigar. Na parte 2, o relatório inclui trechos do discurso de abertura da acusação no julgamento com o objetivo de focar a mente no sofrimento que as meninas tiveram que suportar. Os homens obrigavam as meninas a tomarem bebidas alcoólicas, faziam com que elas ingerissem drogas como maconha, cocaína, crack e por vezes heroína. As meninas ficaram viciadas a determinadas drogas e se sentiam incapazes de viver sem elas. Isso fazia com que se tornassem ainda mais dependentes daqueles homens. O relato continua. Vira e mexe, os homens também faziam uso de extrema violência física e sexual contra as meninas, ameaçando-as, caso tentassem fugir, com sérios danos contra elas e ou suas famílias. Os réus levavam as meninas para outros lugares, normalmente hotéis, pensões ou moradias vazias, para que outros homens fizessem sexo com elas, em muitos casos em grupos, por dinheiro pago a eles, não às meninas. A maioria dos homens envolvidos no abuso sexual das jovens meninas, o faziam durante muitos anos. Qualquer um deles era muito mais velho do que qualquer uma das meninas, com uma idade para saberem exatamente o que estavam fazendo, o mal que estavam causando às meninas, o fato delas estarem sofrendo e que a atividade que exerciam era ilegal e muitas vezes depravada. Em suma, a conduta deles era intencional e persistente. Muitos dos atos sexuais cometidos contra as meninas eram muito graves quanto à depravação. As meninas
meninas eram obrigadas a ingerir tal quantidade de drogas que mal sabiam o que estava acontecendo. A bem da verdade, elas disseram que era a única maneira de lidar com o que estava acontecendo. O abuso sexual variava de estupro vaginal, anal e oral e também envolvia o uso de diversos objetos como facas, cotelos, bastões de basebol e brinquedos eróticos. O abuso sexual também era, em muitos casos, acompanhado de condutas humilhantes e degradantes como mordidas, arranhões, bem como urinar em cima delas, asfixiá-las e amarrá-las. Elas também apanhavam e eram queimadas. Esse tipo de comportamento sexual era, não raramente, cometido por grupos de homens e por vezes duravam dias a fio. Os locais para onde as meninas eram levadas eram normalmente casas particulares e pensões em Oxford. Algumas das casas particulares pareciam estar vazias, usadas somente para fins de abuso. Os homens que vinham para pagar para o sexo com as meninas não eram sempre de Oxford, muitos vinham de longe como Bradford, Leeds, Londres e Slough. Ao que tudo indica, eles vinham exclusivamente para abusar de meninas jovens, com hora marcada através dos homens que as mantinham em cativeiro em Oxford. Nos intervalos entre os estupros, que por vezes duravam dias, os homens de Oxford mantinham as meninas sob vigilância de modo que não pudessem escapar. Além de serem estupradas em diversos locais de Oxford, algumas delas eram levadas a outras cidades e bairros como Londres e Bournemouth com o mesmo propósito. A parte 3 do SCR mostra como as autoridades locais poderiam ter acabado com o abuso já em 2005, mas não o fizeram porque se recusaram a levar a sério as queixas das meninas. O relatório dispõe de dezenas de comentários das meninas feitos durante as entrevistas, como por exemplo, cheguei à delegacia de polícia às 2h30, toda ensanguentada, calças ensopadas até os órgãos genitais. Eles fizeram pouco caso, me considerando safada, inconveniente. Porque alguém de 13 anos iria inventar uma história dessas? O assistente social só queria ouvir o que o assistente social queria ouvir, de modo que não havia necessidade de se fazer coisa alguma. A polícia nunca me perguntou por quê, apenas me levaram para casa. Eu achei que se eu contasse aos policiais o que realmente estava acontecendo eles não acreditariam em mim e eles não os prenderiam, então eles não fizeram nada. Isso me fez pensar que nada podia ser feito. Fiz queixa de um homem que me sequestrou de um orfanato. Ele foi preso, solto e me sequestrou novamente. Tanto o conselho de Oxford quanto outro conselho discutiram ao meu respeito para que eu evitasse tomar providências. Não foi culpa minha eu ter sido estuprada. A assistência social lavou as mãos, a opção é sua, foi o que disseram. Uma WPC, policial feminina, me encontrou bêbada com homens. Eu disse que eu estava bem e ela foi embora me deixando ali com eles. Naquela noite eu fui estuprada. A SCR também mostra que os pais estavam exasperados pela falta de interesse mostrado pela polícia e assistentes sociais, que não raramente culpavam as meninas pela situação em que elas se encontravam. Alguns comentários dos pais. A polícia não irá atrás de ninguém a não ser que haja uma razão muito forte para tanto. Ninguém pensou em nós, como seria se fosse com a filha deles. A polícia se recusa em fornecer os endereços para que possamos trazê-la de volta para casa. Ela era menor, mas nos informaram que isso não era da conta deles. Eu tentei falar com a assistência social sobre as provas, mas eles não estavam interessados. Era óbvio que se tratava de alguma coisa relacionada com sexo. Anos importantes da vida dela foram roubados. Ela deveria estar em algum clube para jovens, andando de skate ou em uma festa de formatura. Tudo isso lhe foi roubado por causa deles, dos criminosos e da polícia. Assistentes sociais por não fazerem nada quando ficaram cientes do que estava acontecendo. Tudo está na minha cabeça o tempo todo. O que aconteceu com meu bebê, o que eu fiz porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. Eles sabiam o que estava acontecendo com ela e não me disseram. Porque eles deixaram tudo isso continuar acontecendo durante a longa investigação. Ninguém conversou conosco sobre como lidar com os responsáveis. Os policiais disseram que ela não parecia estar correndo perigo. Eles disseram que ela estava feliz por estar lá e se recusaram a dizer onde ela se encontrava. Passar a mão na cabeça dela e levá-la ao McDonald's foi a solução encontrada pelo assistente social. Um supervisor disse, antes de se entender que se tratava de exploração, ela é malandra, e gosta de ser assim. Após um roubo ter sido investigado onde uma menina estava com homens mais velhos, o que interessava para a polícia era o roubo e não uma menina de 13 anos com homens mais velhos. Em reuniões entre várias agências não havia registros, minutas e nunca havia pautas. O orfanato não me informou quando ela desapareceu. Eu fiquei desesperada por nunca conseguir obter uma resposta adequada que estava diante de nós que não nos culpasse ou envergonhasse. E ainda assim, o relatório não incrimina nem responsabiliza ninguém. Ele culpa a falta de providências por falta de conhecimento e falhas organizacionais. O relatório conclui, o Serious Case Review, SCR, não tem provas de negligência profissional deliberada ou má conduta por parte das agências, mas havia, de tempos em tempos, uma preocupante falta de curiosidade e acompanhamento. Além disso, muitas coisas deveriam ser trabalhadas de maneira bem diferente e melhor. Há poucos indícios que o entendimento local sobre a exploração sexual de crianças, sem inglês, ou como tratar desse problema uma vez identificado, tenha sido consideravelmente diferente de outras regiões do país. Superficialmente, muitas das ilustrações descritas no relatório podem ser vistas como falta de aptidão profissional, falta de interesse ou inércia. Elas se tornam mais compreensíveis quando colocadas no contexto do conhecimento e dos processos naquele momento e lugar, dificuldades práticas e
em torno das evidências e uma mentalidade profissional que não conseguia captar que a capacidade da vítima de dizer não estava totalmente corroída. O problema como um todo foi não perceber a natureza do abuso, o aliciamento, o rapto de casa, a falta de consentimento, a incapacidade de fugir e o pavoroso horror pelo qual as meninas estavam passando, mas de ver tudo isso como algo que estava sendo feito voluntariamente. Alguma coisa que as meninas fizeram ao invés de alguma coisa feita a elas. De acordo com o Telegraph, as autoridades locais por toda a Grã-Bretanha gastam um considerável esforço intelectual para encontrar as razões para não realizar investigações públicas compulsórias na questão do abuso de crianças por receio de repercussões negativas. Uma investigação citada pelo jornal constatou mais de 30 ocorrências em que as autoridades locais se recusaram a conduzir uma serious case review, obrigatória por lei sempre que uma criança é gravemente ferida após um abuso. Quando as investigações já eram conduzidas, em muitos casos os relatórios falharam ao não examinar como medo, abuso, timidez, cegueira deliberada e otimismo exagerado levaram os assistentes sociais a tomarem decisões erradas. Discursando em uma reunião de cúpula sobre exploração infantil em 3 de março, o primeiro-ministro Cameron afirmou que os assistentes sociais britânicos necessitam de uma dose gigantesca de bom senso. Ao ler um trecho do relatório, ele declarou: "Não é necessário nenhum treinamento em exploração sexual infantil para saber que tem alguma coisa errada quando uma criança de 12 anos vai para a cama com um homem de 25 ou que volta para casa bêbada, machucada, meio despida e ensanguentada por ter se encontrado com amigos." Cameron acrescenta: "Acredito ser muito importante darmos um passo para trás e reconhecermos a natureza horrorosa do que está acontecendo em nosso país. Meninas jovens, e elas são jovens, sendo abusadas mais e mais vezes, em escala industrial, estupradas, passando de um bando de criminosos para outro bando de criminosos. E durante todo o tempo em que isso estava acontecendo, tantas organizações e tantas pessoas vendo tudo. Isso sem falar que nós realmente temos que nos comprometer que isso acabe já, que nunca mais aconteça e que nós reconheçamos que abuso é o que realmente é." Segundo os novos planos anunciados na reunião de cúpula, o governo procurará estender o crime de negligência deliberada, recentemente instituída, para proteger idosos em casas de repouso para também proteger crianças de predadores sexuais. Serão necessários professores, assistentes sociais, polícia e autoridades eleitas para tomarem providências quando houver alguma suspeita de abuso de crianças, sujeitos a apenas de 5 anos de prisão no caso de descumprimento da lei. A nova lei será aplicada em todos os níveis burocráticos, do mais baixo ao médio até o nível mais alto de gerentes seniores e diretores. Alguns observadores duvidam da eficácia do plano de Cameron. Em uma entrevista concedida à Sky News, o ministro do Parlamento do Partido Conservador Tim Loughton, ex-parlamentar subsecretário de Estado para Crianças e Famílias, declarou o seguinte sobre o relatório de Oxford City: "Uma preocupante falta de curiosidade é uma forma de mais benevolente de dizer clara a incompetência e negligência que passou por várias agências no Departamento de Serviços às Crianças, nas assistentes sociais e na polícia de Oxford City." Loughton acrescentou que na nova lei, negligência deliberada será extremamente difícil de provar. Promotores públicos terão que mostrar que as autoridades estavam proativamente impedindo que as pessoas apresentassem alegações e que havia uma conspiração de acobertamento ou silêncio. O comentarista britânico Simon Kent também está pessimista. Ele escreve: "É fato que professores, conselheiros, polícia, equipes e assistentes sociais do Serviço Nacional de Saúde, NHS em inglês, na Inglaterra e País de Gales fracassaram categoricamente em proteger crianças pequenas de predadores sexuais durante toda uma geração. A não tomada de providências, sistêmica, tem sido ignorada através do silêncio, o desleixo sério recompensado com promoções e delatores afastados. Porque as coisas irão mudar agora, após os acontecimentos. Anos irão passar até que as intenções de David Cameron sejam totalmente implementadas. Até lá o abuso irá continuar, para a eterna vergonha daqueles que têm o poder, mas não o vigor ou a coragem ideológica para acabar com isso." Kent conclui: "Ineficaz e tardio. Isso não é o bastante.